Boa noite, pessoal. Estamos juntos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia. Eu estou aguardando a sua chegada por aqui. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 18. Vamos caminhando aí com essa nossa live, onde a gente está caminhando com o livro de Gênesis, conversando um pouco baseado no livro de Gênesis. Então estou esperando você entrar, você chegar por aqui, para a gente dar continuidade. Vamos lá, Gênesis 18. Estou te aguardando. Começamos mais uma semana. Aguardando o pessoal chegar por aqui. Olá, Fabiana. Bem-vinda. Olá, Toninho. Bem-vindo também. Ilse, Saulo. Olá, Arlindo. Muito bom ter vocês por aqui. Arnaldo, bem-vindo. Maristela, boa noite para vocês. Fala, Ian, que bacana ter você por aqui também, muito bem-vindo. Olá, Angélica. Olá, Luciana. Sônia Casais. Daniel, bem-vindos. Tá fixado aí nosso texto de hoje, Gênesis capítulo 18. Hoje eu não atrasei, hein? Ontem eu estava em Ribeirão Preto, estava com as minhas irmãs, acabei atrasando, mas a gente teve a nossa live ontem, então se você não assistiu, depois procura aí no Instagram da CP Vinhedo que você vai encontrar. Marcos Miraca, bem-vindo. Olá, Célia, bem-vinda também. Pessoal chegando aí, vamos esperar mais um pouquinho até todo mundo chegar por aqui. Sônia Chiurco, com Zé Chiurco, bem-vindos. Cristina também, bem-vinda, boa noite. Quem mais que está chegando por aqui? Carmen Silvia, bem-vinda. Ana Kelly, bem-vinda. Se as meninas estiverem com você aí, bem-vindas também. Ladinha, chegando por aqui também.
Ok, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor está nos concedendo, eu quero te louvar pelo teu amor, que é infinito, um amor que está firmado na tua aliança em Cristo Jesus para conosco, um amor que não desiste de nós. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus bom e o Senhor escolheu se relacionar conosco a partir da sua bondade, da sua misericórdia, mediante a sua graça, Senhor, nos favorecer a partir da vida do teu Filho Jesus, a partir de depositar o teu Espírito em nós. Cremos que o Senhor está fazendo uma obra em nós, a tua palavra diz que o Senhor que começou boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, queremos confessar ao Senhor que muitas vezes nos distraímos, muitas vezes nos deixamos levar por circunstâncias, situações que nos tiram o foco de Ti, mas muito obrigado porque o Senhor jamais desiste de nós e o Senhor jamais desvia o Teu olhar de nós, Senhor. Esperamos experimentar de uma forma cada vez mais intensa e profunda em nós a realidade do Teu amor. A partir dele queremos crescer em intimidade com o Senhor e com o Seu Filho Jesus. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Opera em nós, faz Tua obra em nós, faz o Teu querer em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra sempre nos vença, Senhor. Que nós jamais venhamos vencer a Tua palavra, que ela sempre nos vença, que ela sempre nos convença a respeito da verdade que é proveniente do Teu coração, Senhor. Nós oramos em favor daquelas pessoas que estão lutando com algum tipo de enfermidade, pedimos em nome de Jesus que o Teu reino venha, que as realidades que estão guardadas para que desfrutemos delas plenamente no futuro, invada o presente, que a Tua cura se manifeste em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libertação, restauração, salvação, nós evocamos aqui na autoridade do nome de Jesus. Queremos abrir Tua palavra, queremos que o Teu Espírito, que Tu, Espírito Santo, ilumine a nossa mente e compartilhe conosco daquilo que está no Teu coração para dividir com a gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, ok? Que bom, Ana Kelly. Pois é, ontem na verdade eu me atrasei, eu estava com as minhas irmãs e acabei me atrasando. Olá, Gustavo, o reverendo Gustavo com a gente aqui já. Olá, Brígida, bem-vinda também. Muito bem, gente, vamos lá. Gênesis capítulo 18 nos conta a respeito do encontro, de um novo encontro do Senhor com Abraão, e agora ele vem para esse encontro primeiramente para poder reforçar a promessa que ele fez para Abraão, agora para Sara, ok? Também ter consciência de que ela geraria um filho de Abraão. Então o texto começa nos dizendo: o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Então você tem mais uma vez o Senhor vindo ao encontro de Abraão, e o texto aqui, Deus ao longo dos encontros dele com Abraão, ao longo da narrativa de Gênesis, se você prestou atenção, você vai ver que ele se manifesta para Abraão de várias formas diferentes, né? Ora é a voz dele falando com Abraão, ora ele fala com Abraão através de sonhos, ou então através de visões, e agora aqui ele vai se apresentar a Abraão na forma de uma pessoa, ok? Na forma de, ele vem com mais 2 anjos, então ele assume, né, a forma humana de alguém, e ele vem ao encontro de Abraão com outros 2 anjos que também fazem a mesma coisa. Então o texto diz: Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé a pouca distância.
Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Então declarou a Abraão: meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: assim seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu a Sara: toma depressa 3 medidas da melhor farinha amassada e prepara 3 pães. Em seguida correu ao rebanho e escolheu o melhor e mais tenro vitelo e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então, vamos parar por aqui, depois a gente continua a leitura. Num primeiro momento, Abraão vê então esses 3 homens que surgiram ali diante dele. O texto diz que ele estava descansando debaixo das árvores, né, dos carvalhais ali, e que Abraão ergueu os olhos e ele observou esses 3 homens em pé. A priori, o texto dá a entender para a gente que Abraão ele está exercendo a hospitalidade que era tão comum na prática lá do contexto cultural onde Abraão vivia. Era comum, né, entre eles pessoas passarem, né, por eles e eles serem recebidos, eles serem hospedados, né, serem bem recebidos. Isso era uma prática da cultura do Oriente Médio. Você, principalmente entre os nômades, né, nômades, aquelas pessoas que vivem viajando. Abraão era um nômade. Então você ter pessoas que vêm de fora, passam por você e você recebê-los bem, né, você hospedá-los, você exercer, né, a hospitalidade para com eles. As escrituras nos dizem, lá no texto de Hebreus, que a gente deve praticar a hospitalidade, porque algumas pessoas, praticando a hospitalidade, hospedaram anjos sem saberem que eram anjos. E esse é um desses casos, né? Abraão, quando ele exerce esse ministério, esse serviço, né? Ministério significa serviço, esse serviço da hospitalidade aqui, ele, num primeiro momento, não se dá conta de que aquelas 3 pessoas são anjos, ok? Ou seja, é o Senhor, né, que veio na forma de um ser humano e outros 2 anjos que estavam ali também com ele. Ele os vê como pessoas que eram dignas de receber a sua hospedagem, né? Ele os reconhece, né, como pessoas dignas de serem hospedados por ele. Aí ele propõe que isso tudo seja feito, e a partir então ele vai lá, ele faz toda a prática, né, da hospitalidade que era comum no contexto da idade da cultura deles, né? Ele vai preparar, manda a Sara preparar pão, mata o novilho gordo, né, e tudo isso aí. E aí, a partir do verso 9, é que parece que Abraão começa a se dar conta de que aquelas pessoas que estão ali, eles são, na verdade, mensageiros de Deus. Eles eram enviados, né, de Deus. Eu acredito que ainda nesse momento, Abraão não se dá conta que eles são anjos, mas que eles são homens, né, ou mensageiros enviados da parte de Deus, ok? E aí nessa conversa aqui é que Abraão vai se dar conta de que um deles, na verdade, está representando ali diante dele o Senhor, né? Então ele pergunta, os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei. Então veja, aqui no verso 10 já tem uma transição sutil,
ok? No texto, né? Quando diz assim, então ele lhe prometeu. Ele quem? Né? Ele quem? O Senhor, ok? Esse homem que está falando aqui com Abraão, ele é o Senhor, o Deus eterno, né, que está ali assumindo uma forma humana. Não é? A glória dele foi oculta, né, na figura de uma pessoa, de um ser humano. Ao longo do Antigo Testamento, a gente vai ver que várias vezes isso acontece, né? Eu não sei, talvez lá no Jardim do Éden, isso não é descrito assim lá, né? Mas talvez lá no Jardim do Éden fosse assim que o Senhor fosse ao encontro, né, de Adão e Eva. A glória dele tomava forma, né, humana e ficava oculta, né, ali, condensada, né, num ser humano, e o Senhor se apresentava então a eles. Talvez fosse assim, eu não posso afirmar para você que de fato era assim, mas talvez fosse assim. O fato é que aqui com Abraão é dessa forma que está acontecendo. Na verdade, essa é a primeira vez que o Senhor aparece desta maneira para Abraão. Todas as formas anteriores que Deus fala com Abraão, ou é a voz de Deus que fala com Abraão, ou é o Senhor falando com ele por intermédio de uma visão, por intermédio de um sonho. Mas Abraão até esse momento não tinha tido um encontro com Deus se apresentando a ele numa forma corpórea, ok? Tirando lá o encontro dele com Melquisedeque, mas o encontro com Melquisedeque não fica claro que aquela pessoa era, né, o Senhor, ok? Embora o escritor aos Hebreus faça menção de que Melquisedeque era uma representação da pessoa de Jesus, ok? Mas o fato aqui é que ele está diante de anjos, diante de mensageiros do Senhor. Não é? Até esse momento, Abraão não se dá conta que um deles é o Senhor, ok? Ele está ciente de que eles estão representando ali o Senhor, representando ali Deus. Então, Abraão ouve deles dizendo, né? Então, ele lhe prometeu, ele aqui é o Senhor, que está ali disfarçado, vamos colocar assim, ok? De uma pessoa. Voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Então veja, quando Deus fala no capítulo 17 com Abraão de que ele iria gerar um filho através de Sara, né? Abraão iria gerar um filho através de Sara, a reação de Abraão é exatamente a mesma reação que Sara está tendo aqui. O texto diz que Abraão sorri, verso 17 do capítulo 17, Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir. Ao pensar assim, veja, ele está pensando: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz um filho? Então Abraão sugeriu a Deus. Então ele considera consigo nos seus pensamentos que isso era algo difícil, impossível. Mas lembre-se que no capítulo 17, Deus se apresenta para Abraão como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ou seja, eu sou aquele que posso fazer qualquer coisa. E aí Abraão sugere então para Deus que Ismael seja, né, o seu herdeiro, ao que Deus lhe contesta: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Então isso é a conversa de Deus com Abraão no capítulo 17. No capítulo 18, Deus volta a Abraão e agora ele vem numa forma humana. Veja, é importante você perceber isso, se você não percebeu até agora, ok? Todas essas vezes que Deus falou com Abraão, ele falou com Abraão, ele não falou com Sara. Sara, até esse momento, nunca tinha ouvido a voz do Senhor.
Sara, nesse momento, nunca tinha tido uma conversa direta, né, com o Senhor. Tudo que ela ouvia e tudo que ela sabia a respeito do Senhor vinha por intermédio da narrativa de Abraão, com quem Deus falava. Mas agora, no capítulo 18, essa é uma experiência diferente, porque o Senhor está ali em pessoa, né, na pessoa de um ser humano, disfarçado de um ser humano, com outros dois anjos que também estão ali se apresentando em formato humano. E essa é a primeira vez que Sara, então, está tendo um contato direto com a pessoa de Deus. E ela não sabe que essa pessoa que está aqui é Deus. E ela tem a mesma postura de Abraão. Ela riu-se, o texto diz no verso 12, riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando. Então veja, Abraão, no verso 17 do capítulo 17, diz que ele sorri e ele pensa. Ou seja, é algo interno em Abraão. Aqui está acontecendo a mesma coisa, é algo interno em Sara. Abraão considera, ele ri, considera, né, pensa e ele fala com o Senhor. Sara já não. Ela diz que Sara ri no seu íntimo, considerando, agora que estou velha e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Ela está olhando a conversa, ouvindo a conversa de Abraão com aquele homem do lado de dentro da tenda. Entretanto, o Senhor questionou Abraão. Olha que interessante. Sara está do lado de dentro da tenda. Ela não está do lado de fora. Abraão fala que ela está dentro da... Onde está Sara? Então, onde está Sara? Verso 9. Tua esposa, ele afirmou, está na tenda. Então, Sara estava dentro da tenda. Ela sorri dentro da tenda. E ela tem um pensamento. O texto deixa claro que ela sorri em seu íntimo. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo. Ela não deu uma gargalhada alta. Okay? Sabe aquela risadinha que você dá por dentro? Foi assim. E ela pensou com ela. Mas veja, esse que está conversando com Abraão sabe que Sara riu e sabe o que Sara pensou. A partir desse momento, quando ele faz essa colocação para Abraão, então Abraão se dá conta de que ele está diante ali do Senhor. Ok? Entretanto, o Senhor questionou Abraão, por que se ri Sara, conjecturando, será possível que vou dar à luz agora que sou velha? E aí veja que ele coloca a mesma coisa para Abraão, que ele havia colocado no capítulo 17, quando ele fala com Abraão, dizendo, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz, acaso existe algo extraordinário demais para o Senhor? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Então ele diz isso para Abraão. Então eu quero que você perceba, né? Deus está aqui, em pessoa. Ok? A própria pessoa de Deus está aqui. Ele diminuiu-se, isso acontece no Antigo Testamento várias vezes, né? Toda a grandiosidade dele, toda a glória dele foi contida e se manifestou através de uma forma humana, de um formato humano. Jesus podia ter aparecido na história assim, ele poderia ter surgido como um ser humano do nada. Isso que é mais extraordinário, mais maravilhoso, né? Mas não foi assim que Deus resolveu entrar na história quando ele se tornou, né, num ser humano em Jesus. Ele participou de todo o processo da humanidade, que a humanidade participa, não é? Ele poderia ter feito isso, ele poderia, assim como no Antigo Testamento, ele poderia ter aparecido como um ser humano, como ele está aparecendo aqui, num formato humano, mas não foi isso que ele fez em Jesus. Em Jesus, realmente, ele se tornou um ser humano. Ele se vestiu de carne humana. Ele nasceu, de fato, como um ser humano. E eu acho muito interessante essa conversa aqui, porque ele fala, né, isso, por que Sara riu? E aí Sara, olha o verso 15, Sara, ao ouvir essas palavras,
ficou amedrontada e mentiu. Por que ela ficou amedrontada? Ué, ela, como eu falei, até esse momento, ela nunca tinha ouvido o Senhor. Ela nunca tinha tido um encontro, um contato pessoal dela com Deus. Sempre foi via Abraão, mas agora ela está diante de Deus. Ela riu-se no seu íntimo, ela pensou no seu íntimo, mas de repente ela está diante de um homem que ela está do lado de dentro da tenda, ele não a viu, mas ele sabe que ela riu e ele sabe o que ela pensou. Por isso que ela ficou amedrontada. Você não ficaria amedrontado? Se você estivesse diante de alguém, você está num outro cômodo da sua casa e tem uma pessoa conversando com o seu marido, esposo, pai, filho, seja quem for, na sala, e você está no quarto e você ouve a conversa, e lá no quarto você ri-se dentro de você, acha engraçado dentro de você, mas você não faz nenhum som, e você pensa algo, e a pessoa lá na sala diz, por que a fulana, por que o fulano riu lá no quarto, e por que ele está dizendo que o que eu estou falando não vai ser assim? Você ficaria ou não ficaria amedrontado? Sara ficou amedrontada, porque é a primeira vez que ela está diante de Deus. É a primeira vez que ela está vendo essa grandiosidade de Deus. E como eu já falei algumas outras vezes, isso é fantástico. Veja, Deus é bom. E Deus escolheu agir para conosco a partir da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. Isso é o que nos garante. Porque nós não podemos esconder nada de Deus. Deus conhece todas as minhas falhas, todos os meus pensamentos equivocados, todos os meus desejos distorcidos. Ele conhece tudo. E Ele conhece tudo a seu respeito. Portanto, é de fundamental importância que a gente compreenda que o Deus que se revela a nós em Jesus, Ele é bom. Porque tendo Deus todo o poder que Ele tem, todo o conhecimento que Ele tem, se a gente desconsiderar isso, nós vamos ser como Sara, nós vamos ter medo dele. É amedrontador. Ou não é? É amedrontador. Pense bem, é amedrontador. Pensar em um ser que sabe tudo que você pensa, que conhece o mais profundo do seu ser, conhece todas as suas sombras, todas as escuridões do seu coração, do meu coração. Por isso que as Escrituras nos dizem que a nossa relação com esse Deus é baseada na fé. Na fé, naquilo que Ele diz para nós sobre Ele. Então Ele nos diz que apesar dele ser conhecedor de todas as coisas, apesar dele ser esse Deus tão extraordinário, Ele é amor. Ele é bondade. Ele escolheu lidar conosco a partir da sua bondade, a partir da sua justiça, que estende a nós sua misericórdia e sua graça. Então, Sara fica com medo e ela diz, o texto diz assim, ela amedrontada mentiu. Ela diz, não, eu não ri. Não, eu não ri. E eu gosto desse texto porque a maneira que Deus se mostra, a maneira que Deus se vulnerabiliza, a maneira que Ele se relaciona com a gente, é um negócio maravilhoso, fantástico. Olha a resposta dele para Sara. No entanto, ele foi categórico. Sim, é verdade que tu riste. Eu acho isso muito engraçado, porque tenta imaginar a cena. Tenta imaginar a cena. E aí você vai ver como isso ganha sentido, né?
Sara está dentro da tenda, ela nunca teve com o Senhor, é a primeira vez que ela está vendo, ok, Deus falar com Abraão, é a primeira vez que ela está tendo essa experiência. Até então ela nunca teve isso, só Abraão experimentava ouvir a voz de Deus e ter Deus falando com ele. Agora tem um homem ali que sabe que ela teve um pensamento irônico dentro dela. Aquele homem sabe isso. E ele diz, por que ela riu para Abraão? E ela diz, não, eu não ri não. Aí eu acho que ela botou a cabecinha para fora da tenda, né? E falou, não, eu não ri não. E aí ele vira e fala assim, não, você riu sim. É engraçado, né, essa relação, né, de Deus com a gente. Ele se coloca no nosso nível para tratar com a gente, para falar com a gente. É por isso que no futuro ele vai se encarnar e ele vai se tornar um ser humano em Jesus. E ele continua agindo assim com a gente. Entende? Ele continua agindo assim. Ele colocou o Espírito Santo dele para viver em nós. E o Espírito Santo dele vive numa pessoa como eu, que sou limitado, que desejo amá-lo de todo o meu coração, mas que vira e mexe, eu estou perdendo o foco dele, eu estou com a minha mente longe dele, eu estou com meus desejos disfuncionais em relação a ele, e o Espírito Santo está vivendo dentro de mim e está dizendo assim, Ricardo, por que você está pensando assim? Por que você está sentindo isso? E aí eu digo para ele, não, Senhor, ele diz, não, você está assim. Mas ele não está bravo, você entende? Ele não está bravo com Sara, mas ele está argumentando com ela. Muito bem, e aí então, diz o texto que eles se levantaram, portanto, para partir. Então eles comeram, bateram papo, eles cumpriram com a missão que eles foram realizar ali, que era dar a notícia, né? Reforçar para Abraão e dar a notícia para Sara que ela iria gerar um filho. E agora eles vão partir, porque eles têm uma outra parte da missão, que é dar uma averiguada na situação das cidades de Sodoma e Gomorra. E você precisa entender que toda essa linguagem aqui, ela é uma linguagem bem interessante, porque ela mostra pra gente que, embora Deus ele seja todo poderoso, eu vou insistir nisso mais uma vez, ele seja todo poderoso, ele saiba todas as coisas, ele, na sua soberania, ele decidiu se diminuir para poder se relacionar conosco, para poder interagir conosco dentro da realidade do universo, do mundo que ele criou para nós. Então veja, esse texto é um texto que mostra isso para a gente de uma forma bem clara. Deus sabe todas as coisas, ele não sabe, mas o texto nos diz que ele vem para olhar, assim como ele veio em Babel para ver o que eles estavam construindo, ele vem agora para olhar de perto a situação de Sodoma e Gomorra. Então o texto diz assim, aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir deles. Então o Senhor falou consigo mesmo. Veja, o Senhor, então entre os três ali, um deles é o Senhor, um deles é o anjo do Senhor, um deles é o próprio Deus que se faz num formato humano, ok? Então o Senhor falou consigo mesmo, ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Olha essa pergunta, ela é fantástica. Ocultarei de Abraão o que estou para realizar? Então ele está para ir para Sodoma e Gomorra com os outros dois anjos para averiguar aquilo que tem subido até a presença dele em clamor, em oração sobre Sodoma e Gomorra. Ele sabe o que ele já vai fazer, certo? Veja, ele sabe que é real aquilo, mas ele, mesmo sabendo que é real, ele vai lá para ver. E ele sabe que ele vai destruir. Ele sabe que ele vai trazer juízo. Mas aí ele diz assim, eu vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer? Isso é fantástico. Essa colocação é fantástica. Por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança para ter parceria conosco.
naquilo que ele vai realizar na história, naquilo que ele vai realizar no mundo, naquilo que ele está fazendo na história da redenção, aquilo que ele está fazendo para trazer salvação e trazer justiça ao mundo. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele não vai fazer sozinho. Ele não quer fazer sozinho. Ele decidiu, na sua soberania, que ele vai agir em parceria conosco. Então aqui, isso fica evidente. Ele diz, eu vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer. Abraão será, e veja por que ele chega à conclusão de que ele não deve ocultar de Abraão. Porque Abraão foi chamado para ser parceiro dele, parceiro de Deus, na redenção da humanidade. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tenho prometido. Então ele diz, eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Por que eu não devo esconder? Porque Abraão foi levantado por mim para ele ser parceiro, meu parceiro, no processo da redenção da humanidade. E aí então, o Senhor compartilha com Abraão. Gente, isso é fantástico. Preste atenção nisso. Então, compartilhou com Abraão o Senhor. O Senhor compartilhou com Abraão. O Senhor falou para Abraão aquilo que estava no coração dele, aquilo que estava na mente dele, aquilo que ele sabia. Não é Abraão que está falando com Deus aqui. Não é Abraão que começa essa conversa aqui, é Deus que começa essa conversa aqui. E eu quero dizer para você que isso é exatamente assim, ainda hoje. Na verdade é mais ainda, porque agora o Espírito Santo de Deus vive em nós, habita naqueles que confiam em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós confiamos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Esse nascer de novo significa que nós recebemos a vida ressurreta de Jesus em nós através da presença do Espírito Santo de Deus. E agora Deus está habitando em nós mediante a pessoa do Espírito Santo. E Ele fala conosco, assim como Ele falou com Abraão. Ele compartilha as coisas que estão no seu coração, na sua mente, conosco, assim como Ele fez com Abraão. Então quem inicia sempre a relação, quem inicia a missão, quem inicia o compartilhar, quem move a gente a se envolver é Deus, não é o contrário. Não somos nós que movemos Deus a agir, não somos nós que movemos Deus a se envolver. É Ele que fala conosco, é Ele que nos move à ação, a nos juntarmos a Ele naquilo que Ele está fazendo. Então ele compartilha as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos o seu pecado. É por demais grave. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então ele diz para Abraão, olha, eu estou ouvindo aqui um clamor subindo até a minha presença sobre a situação, a violência, a maldade de Sodoma e Gomorra. E eu vou lá ver se confere. Isso é outra coisa muito legal, porque ele não sabia. Lógico que ele sabia. Ele é Deus. Mas ainda assim, ele quer interagir com a gente. Então ele diz, eu vou lá ver se isso é de fato assim. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Agora presta atenção nesse detalhe. Estava o Senhor aqui, os dois anjos, e ele está falando com Abraão, um daqueles anjos, dos três anjos, um daqueles homens que estavam ali, era o próprio Senhor. Ele está falando com Abraão, os outros dois anjos estão com ele, ele diz que ele vai lá para ver, e aí ele conta para Abraão, e em seguida os dois anjos descem, mas o Senhor permanece com Abraão. Por quê?
De novo, porque o que o Senhor quer não é simplesmente dar ordens. O que o Senhor quer conosco não é simplesmente determinar coisas para a nossa vida. O que o Senhor quer conosco é a nossa resposta, a interação dele, a fala dele. Ele quer a nossa cumplicidade com ele. Ele quer o nosso envolvimento com aquilo que ele está realizando, com aquilo que ele está fazendo no mundo. E uma das maneiras que a gente participa daquilo que Deus está realizando e fazendo no mundo, uma das formas mais efetivas de nós participarmos disso é através da oração, através da nossa intercessão. E é isso que vai acontecer agora aqui. O que você tem agora na narrativa nada mais é do que uma relação de Abraão com o Senhor na sua vida de devoção, na sua vida de intercessão. Veja, às vezes nós achamos que interceder, que orar, é nós falarmos as coisas para Deus. E pronto. Mas a oração, a intercessão, ela começa com Deus nos revelando coisas dele para a gente. Coisas que ele está para realizar, coisas que ele está para fazer na história, no mundo, na vida de pessoas. Esperando então que a gente interaja com ele naquilo que ele está para fazer. E isso é intercessão. E a intercessão, ela não é simplesmente você ficar falando para Deus sem ouvir Deus. Veja que a história agora aqui da narrativa mostra pra gente, dá um exemplo pra gente de uma maneira maravilhosa de como Deus interage conosco. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou. Então você pode chegar mais perto de Deus. Você pode se aproximar mais dele. Você não precisa ter medo de ter acesso a ele. Abraão não teve medo de ter acesso ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que o véu foi rasgado e que nós temos livre acesso à presença dele no Santo dos Santos, por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E Abraão chegou-se um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade, destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Veja, agora Abraão já tem consciência de que aquele que está diante dele, aquele que está falando com ele, aquele homem que ele está vendo ali, é o Senhor que falava com ele nos seus sonhos, nas suas visões, na voz que ele ouvia. E agora ele está vendo alguém. E ele, sabe quando você diz assim, você ouve uma pessoa o tempo todo pelo rádio e de repente você conhece aquela pessoa e você ouve a voz e fala assim: nossa, parece que eu conheço essa pessoa, porque você conhece a voz dela. Abraão agora tem consciência de que aquele homem que está ali diante dele é o Senhor, e ele reconhece isso, e ele está andando com o Senhor já há um bom tempo, e ele tem consciência aqui agora do caráter de Deus, de quem ele é, como ele age. Ele é o juiz justo de toda a terra. Então Abraão não tem medo de interceder a ele e dizer: Senhor, tu vais destruir a cidade se tiver 50 justos lá. Sabe, isso é intercessão. A intercessão nasce da nossa intimidade com Deus, de nós ouvirmos Deus, de nós nos aproximarmos mais dele, de nós termos a coragem de evocá-lo a partir do seu caráter, a partir da percepção que nós temos da sua voz, de nós conhecermos quem ele é, conhecermos o seu caráter e então podermos abordá-lo a partir do seu caráter. E é assim que vai transcorrer agora a oração. E o texto vai mostrar para a gente também que a intercessão tem a ver com esse diálogo com Deus. Abraão não apenas fica pedindo coisas para Deus, Abraão apresenta situações para Deus e Abraão ouve o que Deus tem a dizer sobre ele. Isso é intercessão. Quando você for interceder para sua família, quando você for interceder
por seus amigos, quando você for interceder por uma pessoa que está doente, quando você for interceder por alguém da sua casa que você quer ver convertido, você tem que chegar para o Senhor e tem que dizer: Senhor, Tu és um Deus bom, o Senhor prometeu salvação para mim, para toda a minha família. Não salvarás o fulano, não farás tal coisa assim. Questione o Senhor, ouça o que Ele tem a te responder. Você consegue entender? É uma relação. Deus é uma pessoa, é um ser pessoal. Ele não é uma imagem, ele não é uma ideia, ele não é uma projeção, ele é alguém. Ele é real. E a gente deve sim interagir com ele, ouvir sua voz, ouvir suas respostas. O Espírito fala no nosso espírito. Esse texto me ensina demais, eu espero que ele te ensine. Eu quero terminar agora de ler o texto. Então assegurou o Senhor, veja o que Deus diz para Abraão. Então assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Domingo que passou agora eu preguei na CPV, na igreja que eu pastoreio, alguns de vocês aqui fazem parte dela, sobre o povo, nós como povo de Deus, sermos favorecidos pelo Senhor para carregar o favor de Deus por um mundo, pelo mundo, para o mundo. Veja isso que está acontecendo aqui. Sodoma e Gomorra são cidades marcadas pela imoralidade, pela violência, pela maldade, e Deus diz que ele vai ver se isso é real e vai destruir, vai trazer juízo sobre a cidade. Mas quando Abraão diz assim: se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade? Ele diz: não, eu não vou destruir a cidade. Então preste atenção nisso. 50 justos carregam o favor de Deus para uma cidade imoral. Nós carregamos o favor de Deus por um mundo que está enxafurdado na imoralidade, na maldade, na violência. E às vezes a gente diz: nossa, por que Deus não destrói tudo isso? Sabe por quê? Porque há 50 justos. Porque a igreja carrega a salvação de Deus, porque a igreja contém o juízo de Deus. Porque um justo, Jesus, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. E Abraão continua dizendo: contudo é possível que faltem 5 para completarem 50 justos, por causa de 5 pessoas destruirás toda a cidade. Ele começa a ver se Deus sabe fazer conta. Ele replicou, o Senhor replicou: não, se eu encontrar 45 justos, ou seja, o Senhor sabe fazer contas. Abraão retomou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só exista 40 justos, ao que ele lhe garantiu: eu não destruirei a cidade por causa dos 40. Propôs a Abraão que meu Senhor não se irrite e que se possa falar, e que eu possa falar. Provavelmente ali se encontrem 30. Ele asseverou: eu não farei se ali encontrar 30. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: por amor aos 20 justos não destruirei. Então Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor dos 10 justos não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou para o seu lugar. Então veja, intercessão tem a ver com essa interação com o Senhor. Deus vem e Ele fala para nós o que Ele vai fazer, porque Ele espera que nós possamos interagir com Ele, orar, interceder. Eu fico pensando, veja, Abraão parou em 10 justos. Quantos justos tinham lá? Ló. Porque as escrituras nos dizem no texto de Hebreus que Ló era justo. E o que Deus faz? Os anjos tiram Ló e a família dele da cidade para que ela seja destruída. Então eu fico pensando, e se Abraão não tivesse parado de interceder? E se ele não tivesse parado de orar? A fé dele o levou a ser ousado diante de Deus,
até apresentar ao Senhor 10 justos. Mas e se ele tivesse continuado, e se ele tivesse dito, Senhor, e se houverem 5 justos ali? E se ele tivesse dito, e se houver um justo ali? Será que o Senhor não teria dito, eu não destruirei a cidade por amor a esse um justo? Veja, algo aqui que muitas vezes é difícil para nós entendermos. Porque a nossa concepção relacionada a Deus é que Deus é alguém que toma as decisões dele e faz as coisas do jeito que ele quer, independentemente da gente. Mas não é isso que as Escrituras nos mostram. Deus tem sim desígnios que são eternos e inalterados. Isso tem a ver com a perspectiva da história da redenção, como por exemplo, a humanidade só seria salva mediante o sacrifício do Messias. Essa presente era má vai chegar ao fim com a segunda vinda do Senhor. Mas veja, a Bíblia nos mostra na grande história que no que diz respeito às realidades gerais da nossa vida, da história, da humanidade, Deus interage conosco. Na sua soberania, Ele criou espaços para que decisões que Ele tomou sejam alteradas, sejam mudadas por causa da nossa intercessão, por causa da nossa oração. Então, nós temos responsabilidade na obra de redenção, nós temos responsabilidade na obra de libertação, nós temos responsabilidade na obra de cura. Nós temos responsabilidade na obra de transformação das nações, dos valores, da moral. Nós temos responsabilidade. O texto de Abraão, de Gênesis 18, nos mostra isso. E muitos outros textos na Bíblia nos mostram isso. E nós, muitas e muitas vezes, não queremos assumir essa responsabilidade. Nós queremos ficar na nossa zona de conforto e nós queremos atribuir, então, o caos a Deus. Mas veja, eu não estou te julgando, ok? Eu estou apenas fazendo uma consideração que é uma realidade, eu estou me incluindo nisso. Muitas coisas acontecem no mundo por causa da gente. Muitas coisas boas acontecem por nossas causas e muitas coisas ruins acontecem também por nossa causa, porque nós não intercedemos, nós não oramos, nós não nos posicionamos diante de Deus do jeito que Deus disse que nós deveríamos fazer. Há um texto em Isaías que o Senhor diz que os olhos dele correm sobre toda a terra procurando alguém que possa interceder, estar na brecha pela cidade. Então nós temos que admitir, meus queridos e queridas, que muitas coisas que acontecem ao nosso redor acontecem porque nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, que somos aqueles que carregamos o favor de Deus pela humanidade, nós não estamos nos posicionando diante do Senhor como a gente deveria se posicionar. Nós não estamos ocupando o nosso lugar como deveríamos ocupar. Não é culpa do Senhor. Ele nos deu essa responsabilidade. Eu explico isso, eu falo isso, por exemplo, quando a gente fala sobre cura. Jesus não mandou a gente orar para Deus curar enfermos. Jesus mandou a gente curar os enfermos. Ele disse, impõe as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. É nossa tarefa. É nossa tarefa a promoção da justiça, é nossa tarefa a promoção da bondade, é nossa tarefa. Veja o que Deus diz sobre Abraão. Eu esconderei de Abraão aquilo que eu estou para fazer, porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes, o que inclui a gente, todos os seus descendentes, acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Nós temos o maior privilégio de todos. Estarmos envolvidos com o Senhor na manifestação do seu reino na terra, como ele é no céu. E isso passa
antes de qualquer outra coisa, pela prática de uma vida de intercessão, que é fruto de nós nos aproximarmos do Senhor, fruto de nós conhecermos o seu caráter e de nós dizermos a Ele: Senhor, aquele que é o juiz, o justo juiz de toda a terra, fará isso assim. Deus abençoe você. Deixa eu me dar uma geralzinha aqui. Reverendo Gustavo, bem-vindo, meu irmão. Olá, Brígida, eu já tinha falado com a Brígida também, né? Foi a última que eu falei, acho que foi com ela. Janaíne, bem-vinda. Rafinha. Oi, Roberta, minha irmã aqui, ó. Minha caçulinha. Fala, Beta, tudo bem? Noêmia, bem-vinda. Giovanni, com a Andréia, bem-vindos também. Olá, Andresa, Viviane. Oi, Suzy. Alguns entraram meio atrasado aqui. Peguem a live toda aí depois, ok? Olá, Guilherme. Olá, Camille. Que legal que você está aqui. Ana Jacinta, bem-vinda. É isso aí, Carmen Silvia. Olá, Sérgio. Oi, Wesley. Já até meu filho entrou aqui. Olá, Edna. Bem-vinda. É isso aí, pessoal. Amém. É isso aí. Beleza, se você entrou e eu já estava falando, logo que eu sair, a live fica salva aqui, você consegue ver o início dela, ok? Então, Deus abençoe você, uma boa noite de descanso. Amanhã, às 18 horas, a gente continua com Eu, Você e a Bíblia, Gênesis. Amanhã a gente chega no capítulo 19 e vamos ver a questão de Sodoma e Gomorra. Beleza? Deus abençoe você, beijo no seu coração. Fui!